Paz seja, meu amado, bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno, sua caneta e venha comigo. Vamos estudar mais um personagem hoje. O personagem de hoje é Terá. A escrita do nome de Terá é desta forma aqui. E o significado é parada ou estação. Terá é muito importante, apesar de que ele, na Bíblia, ele tem poucos versículos que falam sobre ele, mas ele é muito importante por conta da sua geração. Terá, ele teve 3 filhos homens e uma mulher, Arã, Naor, Abraão e Sara, que originalmente era conhecida como Saraí. Tem um izinho na frente. Essa passagem da descendência de Terã e de tudo que ele fez está em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 27 até o versículo 32. Então, o que acontece com Terá? Terá morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região muito abrangente e ela, na verdade, fica entre os rios Tigre e Eufrates. Mas, especificamente, ele vai até uma cidade de nome Ur. Esta Ur, ela vai dar a origem a um povo que se chama Caldeu. E aí ela é chamada de Ur dos Caldeus, apesar de que naquela época não existiam os caldeus propriamente dito. Isso aconteceu mais tarde. Então ele estabelece-se em Ur. Só que esta cidade de Ur era uma cidade muito idólatra, era uma cidade que se dedicava aos ídolos que não o Deus, o nosso Deus, o Deus eterno. Num determinado momento, ele muda-se para uma cidade chamada Arã. Cuidado aqui, porque nós vamos ter um dos filhos de Terá, se chama Arã. E a cidade para onde ele foi também se chama Arã. Então, Arã pode ser o nome de uma pessoa, mas pode ser também o nome de uma cidade. Então ele sai de Ur, dos caldeus, e ele vai até uma cidade que se chama Arã. Por que ele fez isso? Porque o seu filho Arã morreu. E aí ele pega Ló, que é filho de Arã, e vai até onde morava o seu outro filho, Naor. Esta cidade ficou conhecida não como Arã, mas ela é mais conhecida como a cidade de Naor, porque Naor tinha um certo status naquela cidade. Diz a palavra que ele morre com 205 anos e ele morre na cidade de Naor, ele morre em Arã, na cidade de Arã. Aqui existe uma discussão entre os estudiosos dizendo que Terá era num primeiro momento idólatra. Em verdade, ele viveu numa cidade idólatra, tanto em Ur dos Caldeus, como em Arã, na cidade de Naor. Essas duas cidades eram idólatras, porque naquela região todas as cidades eram idólatras. Esta era a vida deles, o culto deles era este. Quem era monoteísta vinha da descendência de Noé. Portanto, estes únicos eram monoteístas, né? Então, da descendência de Noé pela parte de Sem. Tá? Então, existe essa discussão se ele era ou não idólatra. De qualquer forma, quando ele morre, ou no final da vida dele, ele já é monoteísta. Isto com certeza ele é monoteísta. A gente só não tem certeza se um dia ele foi idólatra. Tá? De qualquer maneira, antes de morrer Terá, Abrão já havia saído do local. Ele já estava fora deste local. Então aqui nós temos, para que o amado tenha uma ideia, né? Então tudo isso daqui a gente chama de Mesopotâmia. Tá? Então ele se instala nesta cidade aqui,
chamada Ur dos Caldeus. Tá? E aí ele vai subindo, né? Ele passa pela Babilônia, e ele vai subindo, seguindo o rio Eufrates, esse aqui é o rio Eufrates, e esse aqui de cima, o rio Tigre. Ele segue o rio Eufrates, ele passa por uma outra cidade, e ele se estabelece em Harã. E ali ele morre. Terá morre ali. Depois nós vamos ver que Abraão, ele segue o caminho, né? Ele segue e ele vai até o Egito e depois ele volta para se estabelecer em Canaã, que era a terra que havia sido lhes dada. Mas isso é uma outra história. A história de Terá começa em Ur dos Caldeus e termina aqui. Amém, amados? Bons estudos.